Oi, pessoal. Boa tarde. Então, essa é a nossa última aula de cálculo 1 do semestre. Tá? Eu havia programado essa aula para sexta-feira, só que eu me enrolei com algumas coisas. E acabei não conseguindo gravar a aula. Tá? E aí a nossa programação, então, como eu havia combinado com vocês, e eu furei a programação, que era o seguinte, era fazer a aula na sexta, né, deixar a lista de exercícios na sexta-feira mesmo, e aí vocês teriam essa aula de hoje e a aula de sexta-feira, quer dizer, a aula de sexta-feira já é a nossa última avaliação, né, que eu não consigo mais adiar realmente por causa que dia 29 encerra o período letivo, então eu tenho que, até o dia 29, fechar todas as notas de vocês. Dia 29 é na segunda-feira, mas a gente não tem aula, certo? E aí o que eu vou fazer com vocês, então, né? Hoje eu vou disponibilizar a lista de exercícios, tá? A última lista de exercícios da unidade envolvendo as técnicas de integração. E essa lista que seria para entregar na sexta-feira, eu vou deixar que vocês entreguem até segunda-feira, mas aí segunda-feira pela parte da manhã, tá? Porque provavelmente na segunda-feira... Bom, a avaliação de vocês na sexta-feira fica mantida, tá? E aí vocês têm ainda o final de semana para finalizar a lista de exercícios, ok? Mas até segunda-feira pela manhã que eu já começo a lançar as notas de vocês na segunda-feira mesmo, e aí eu preciso, né, que essas listas tenham sido entregues na segunda, né, para computar a nota de vocês final, que é somar as duas listas e a nota da prova, tá? E aí na segunda, então, dia 29, provavelmente não, certeza que as notas estejam lançadas, né, até as 10 horas da noite, pelo menos, tá? E aí, na sequência, a gente tem, então, os alunos, né, que vão ficar em prova final, os alunos que vão passar, né, direto, sem necessidade de fazer prova final. A gente vai ter essas situações, né? E aí você já consegue, então, na segunda-feira, verificar isso, tá? A data da avaliação final, eu não recordo agora de cabeça, tá? Mas eu vou dar uma verificada e depois eu publico lá no, no grupo, tá? Então vamos começar a aula, tá? Essa é a nossa última aula, então, como eu havia falado, a gente vai tratar de mais uma questão envolvendo integrais, tá? E aqui a gente vai ter, então, vamos começar. Na aula passada, quando a gente tratava quando a gente tratou de integrais por partes, a gente partiu da ideia, né? A ideia associada ali no cálculo das integrais por partes foi justamente o princípio da regra do produto, né? Envolvendo aí a questão de derivadas, né? Aquela regrinha que a gente aprendeu lá na unidade de derivadas, né? Envolvendo multiplicação de funções, né? Ou a chamada regra do produto, né? Foi uma um dos princípios que a gente usou aqui para verificar a questão da integração por parte, né? E aí, o que a gente tem? Então a gente já usou também regra da cadeia, basicamente para pensar na integral por substituição, né, que é aquela regrinha que a gente faz a mudança, né, para a variável u. E aí está faltando o quê? Dentro das regras mais
gerais de derivação, né, porque a gente pensa em integral, né, tá tratando de integral, mas a ideia associada por trás é a verificação da nossa antiderivada. Qual é a função? Né? Porque a gente está enxergando as funções agora como sendo funções que a gente obtém, né, como resultado de uma derivada. Né? Então, o que a gente está integrando, a gente passa a olhar como sendo o resultado de uma derivada. Né? E se eu tenho o resultado dessa derivada, então o processo de integração ou o processo de integração é a forma de obter então a antiderivada dessa função, ou seja, a primitiva dessa função. Né? E aí a estrutura assim, mais semelhante que a gente tem em relação às funções que a gente vai ver agora seria justamente a regra do quociente, embora ela não fique muito explícita. Tá? Mas a gente vai tratar então aqui nessa aula de hoje de funções que aparecem aí, de polinômios que aparecem sendo divididos. Tá? Então eu vou ter um polinômio p de x que ele vai se apresentar dividido por outro polinômio, só que esse polinômio eu consigo reescrever ele na forma de multiplicação das suas raízes. Tá? Então eu tenho um polinômio aqui, tanto no numerador quanto no denominador. Enxerguem isso como sendo o polinômio p de x, tá? Um polinômio. E aqui, senhores, eu tenho outro polinômio. Esse polinômio está escrito na forma da multiplicação de suas raízes. Né? Para obter o polinômio, basta que eu faça a multiplicação, né, desses elementos. X vezes x é x ao quadrado, x vezes menos beta é menos x beta, ou menos beta x, alfa, menos alfa vezes x é menos alfa x, e menos alfa vezes menos beta é menos alfa beta, mais alfa beta. Né? Então eu tenho um polinômio aí definido, nesse caso, de grau 2. Tá? Alfa e beta estão representando as raízes desse polinômio, os valores, né, que ao serem substituídos no lugar do x, vai produzir um resultado igual a zero nesse polinômio, né, as raízes para esse polinômio. Geralmente, né, nessa situação aqui, a gente tem então um polinômio que tem duas raízes. Né? Essa é uma situação envolvendo um polinômio de grau 2, certo? Então, um polinômio do segundo grau. Ok? Então, a gente está trabalhando com essa estrutura aqui de integral. Né? Um polinômio dividido por outro polinômio. Né? E eu consigo escrever o polinômio do denominador como um produto de suas raízes. Né? Dessa forma. Só para lembrar a regrinha da multiplicação aqui de reescrita do polinômio na forma da multiplicação de suas raízes, a raiz aqui é a raiz positiva, tá? Esse alfa é um alfa positivo e esse beta também é um beta positivo. Esse sinal de menos que aparece aqui é sempre dessa estrutura, né, de multiplicação. Então é x menos a raiz, tá? X menos a outra raiz. Se o polinômio for se a raiz desse polinômio for um número negativo, aí sim esse sinal aqui vai mudar, tá? Aí ele vai ficar positivo, né, por causa da questão do jogo de sinais aí. Tá? Mas a ideia é pensar aqui, né, nessa multiplicação, nesse produto, sempre como sendo o valor de alfa e beta como sendo um valor positivo, e esse sinal de menos é dessa forma de representar o polinômio. Ok? Um detalhe que a gente vai associar a essa situação específica de divisão de dois polinômios, a primeira característica é que eu consigo reescrever esse polinômio na forma de multiplicação de raízes. Isso é um fato. Tá? Eu preciso dessa estrutura aqui para eu conseguir fazer a integral. E depois vocês vão verificar por que eu preciso disso. A segunda situação, né, que é uma situação também importante nesse processo,
é que o polinômio p de x ele seja um polinômio com grau menor, tá? Que ele tenha o grau menor que o polinômio do denominador. Então, se aqui eu tenho um polinômio do segundo grau, aqui no numerador só admite um polinômio de primeiro grau, tá? Um polinômio do primeiro grau, nessa situação. Ok? Quando isso acontece, quando acontece de que eu tenho um polinômio com grau maior, tá? Eu vou ter que fazer a divisão em si, né? Vou ter que fazer o processo de divisão, vou ter que dividir esse polinômio realmente por esse polinômio, tá? E realizar, né, depois o processo de integração. Então, primeiro eu faria a divisão, mas depois a gente vê um exemplo como é que ficaria essa situação. Mas começando aqui, né, nessa nossa primeira estratégia, que é a estratégia básica que vai ser usada, né, para todas as situações, né, basicamente, vai ser justamente essa. Então, o polinômio p de x, a gente vai reescrever ele como sendo um polinômio de primeiro grau, né, dessa forma, e ele se apresenta dessa maneira aqui. Esse é o nosso polinômio p de x. E aí, a gente vai mostrar aqui que existe uma outra maneira de reescrever esse polinômio, tá? Dessa forma. Então eu quero reescrever esse polinômio de modo que ele... o polinômio não, a função em si, tá? De modo que eu tenha a existência de um valor alfa, ou de um valor a, como numerador, e esse é um valor numérico, tá? Dividido pela primeira raiz, né, pela primeira parte da raiz, mais um valor b dividido pela, né, segunda parte do nosso polinômio do denominador, certo? Se a gente pensar nessa estrutura aqui, né, o que vai acontecer? Eu estou dizendo que isso é igual a isso, certo? E aí, então, só mantendo essa segunda parte, só desenvolvendo, na verdade, essa segunda parte, então eu tenho menos x alfa que multiplica x menos alfa, desculpa, que multiplica x menos beta, né? MMC entre os dois. Estou fazendo soma, tá? Entre essas duas partes, essas duas frações. Quando eu fizer a divisão, né, disso por isso, ou seja, x menos alfa vezes x menos beta dividido por x menos alfa, né, eu consigo cancelar e sobra então x menos beta para multiplicar o a, né? Então isso fica x menos beta. E a mesma situação ali envolvendo o valor bzão, tá? O bzão vai ficar multiplicado, né? Vai cancelar o x menos beta com x menos beta, vai sobrar x menos alfa. Desenvolvendo aqui, eu vou ter então um ax mais, e aí eu vou já pegar os semelhantes e colocar próximos, bx, e o a menos beta, azão beta, negativo, menos o bzão agora, né, alfa, certo? Isso tudo dividido por x menos alfa, que multiplica x menos beta, certo? Isso vai ser igual, coloco em evidência o a mais b, né, x, porque eles têm o mesmo coeficiente,
e A beta menos o Bzão alfa. Aqui, então, o que a gente tem? A gente tem... Eu disse que esses dois polinômios, né, essas duas estruturas eram iguais, né? Disse que isso é igual a isso, tá? A consequência, o desenvolvimento disso aqui, eu obtive isso. Então, a igualdade ainda se mantém, né? Ou seja, essa fração é igual a essa fração aqui, certo? Mas para que essa igualdade seja estabelecida, o que eu tenho que ter? Denominadores iguais, eu já tenho, ok? São iguais os denominadores, então eu tenho que estabelecer a igualdade lá nos numeradores, né? No numerador eu tenho polinômios, né? Eu tenho o polinômio mx mais n e eu tenho o polinômio a mais b, né, que representam valores, né, que são coeficientes aí da variável x, e azão beta, bzão alfa. Só para relembrar, alfa e beta são as raízes do polinômio do denominador, né? São valores numéricos que vão aparecer para vocês. E azão e bzão são valores numéricos que eu coloquei como numerador dessa fração quando eu reescrevi. Então aqui, ó, eu não tenho variável nenhuma, tá? Então aqui é o termo independente, certo? Desse polinômio. Então aqui eu tenho um polinômio do primeiro grau, cujo coeficiente de x é a mais beta, é azão mais bzão, desculpa, e o termo independente, ou seja, o termo que não tem a variável, né, é isso aqui tudo, tá? E daí, da igualdade entre polinômios, eu tenho que garantir, então, que para que esse polinômio seja igual a esse, o coeficiente do x tem que ser igual, ou seja, vou fazer um sisteminha aqui, tá? O a mais b tem que ser igual a m, e o menos azão beta menos bzão alfa tem que ser igual a n. Se eu estabeleço, né, essa relação, eu consigo então definir quem são esses valores A e B por meio desse sistema. Eu vou conseguir definir quem são esses valores A e B. Observa o seguinte, mxn vai ser o teu polinômio que vai ser dado, né, no momento da integração, você vai ter essa informação. Então, você só precisa obter, você já vai ter essa informação, na verdade, né? Coeficiente do polinômio, né? No polinômio p de x, o coeficiente de x vai ser o m e o termo independente vai ser o n. Então você já tem essa informação aqui. A segunda informação que você precisa são as raízes do denominador, do polinômio que aparece no denominador. Isso aqui também vai ser dado para vocês, você vai conseguir calcular a raiz de polinômio de modo bem tranquilo, certo? Um polinômio do segundo grau, eu obtenho as raízes por meio da fórmula de Bhaskara ou soma e produto, né? A forma que você conseguir aí definir essas raízes de modo mais fácil. Mas aí você vai conseguir então reescrever e você vai ter essa informação. Você vai saber quem que é o beta e quem que é o alfa. De modo que você tem um sistema, cria um sistema, que as únicas informações que você não sabe é o valor de A e o valor de B. E você tem duas equações e você consegue então calcular por meio de um sistema simples, né, de duas equações e duas variáveis, né, os valores de A e B. Ok? Então isso tudo, senhores, para reescrever esse polinômio, né, que se apresenta nessa estrutura, para essa forma aqui, ó. A gente quer essa estrutura, a gente quer enxergar isso aqui, ó. Tá? A gente vai pegar esse polinômio e vai transformar em algo que a gente consiga verificar dessa forma, tá? E aí se torna bem simples o processo de integração. Vou apagar isso tudo aqui, tá? Então, isso tudo só para a gente definir o valor de A
e o valor de B, certo? Que vai ser usado para a gente fazer essa modificação. E a única informação que a gente necessita é esses valores de A, Azão, Bzão. Porque isso aqui, ó, vai ser dado para você, essa estrutura de multiplicação de raízes vai ser dado no momento em que você definir a raiz do denominador, as raízes do polinômio do denominador, certo? Uma outra informação, até o livro coloca, e eu acho que é uma maneira também mais fácil de você calcular esses valores de A e B. Cadê meu pincel azul? Tá aqui. A maneira mais fácil de você calcular os valores de A e B é por meio dessa regrinha aqui. O A vai ser, e essa informação está no livro, tá? O A vai ser a multiplicação da raiz alfa vezes o coeficiente m, tá? O valor do mais n. Isso dividido por alfa menos beta, certo? E o Bzão ele vai ser dado pelo menos beta que multiplica m menos mais n, cadê? Mais n, dividido também por alfa menos beta. Certo? Com isso você consegue também calcular o valor e obviamente dar o mesmo resultado que você fazer aquela regrinha lá envolvendo o sistema. Aqui é bem mais simples, é bem mais tranquilo de você fazer esse cálculo, tá? Você vai precisar das raízes dos coeficientes aí para fazer a substituição, certo? É uma maneira também de resolver aquele sisteminha lá. Então vocês, né? A maneira que vocês preferirem aí, né? Isso aqui você precisa, obviamente, decorar, né? Como faz, e aquela maneira lá é uma maneira, né? Que já tá, eu acho, é mais batida, né? Igualdade de polinômio, você vai fazer a multiplicação, difração, somar, fazer, né? Então, se em algum momento você esquecer essa regrinha, você tem um mecanismo geral lá, e é por isso que eu, né, vou trabalhar com as duas situações, tá? Essa é a mais simples, mas você precisa decorar isso tudo aqui, né? Ou então, né, ter uma fonte aí de referência e a outra você só faz a igualdade entre os polinômios, certo? Continuando. O que eu ia... Ah, sim, tá. Por que a gente precisa, então, dessa estrutura? Só apagar aqui. Quando você tiver encontrado o valor de A e o valor de B, para substituir o nosso polinômio, olha o que acontece com essa integral. Isso é um valor numérico, isso é um valor numérico, certo? Eu posso, então, vou colocar aqui, trazer isso para frente da integral, né? Integrar 1 sobre x menos alfa. E aí eu vou separar a estrutura em duas integrais, tá? Só para ficar mais claro, certo? Então a gente encontrou isso, certo? É isso que a gente está integrando agora. Por substituição, a gente vai fazer u igual a x menos alfa, certo? Lembrar que esse alfa é um valor numérico, é a raiz é uma das raízes do polinômio, do denominador, né? Se você substitui o u aqui, aí o dx, a gente precisa do du então, né? Se eu vou substituir o u, eu preciso então mudar a variável, né, de x para u. Só que o que acontece? O que é o du? É a derivada do u multiplicado com dx, certo? Porque lembra disso aqui,
du dx, né, a derivada dessa função em relação à variável x. Derivada de x é 1, derivada do valor de uma constante é 0, ou seja, isso é 1. 1 dx, né, que eu vou fazer a multiplicação. E aí eu troquei, então, posso fazer a troca simplesmente do dx pelo du, né? Simplesmente fazer essa troca, certo? E aí eu vou separar aqui só essa parte, que eu vou ter o quê? Essa integral para resolver, ó. Correto? Tendo essa integral para resolver, o que acontece? Isso é uma integral direta, isso é ln de u mais uma constante, certo? É uma das integrais que a gente já havia trabalhado, certo? E aí, se o meu u é x mais alfa, então o que como não é uma integral definida, né? Como isso aqui não foi dado um intervalo de integração e você não consegue obter um resultado numérico, você tem que fazer a volta, tá? A volta para a variável x, né? Porque você usou a mudança de variável só como uma forma só como um artifício para facilitar o cálculo da integral, né? Mas como que foi pedido? Foi a integral de 1 sobre x alfa, o resultado ele tem que se apresentar na forma de variável x, tá? Isso vai acontecer toda vez que você estiver trabalhando com mudança de variável e a integral não foi uma integral definida. Se aqui te for dado um intervalo de integração, você aplica e tem o resultado numérico, sem precisar ter que fazer a volta, tá? Sem precisar ter que fazer a volta, porque você faz a mudança também aqui, ó, né? Quando você faz essa mudança de variável, né? Você está mudando aqui a variável, está definindo quem é du dx, aí você faz aquela mudança no intervalo. Olha, se o x é um dos valores do intervalo, quanto é que vai ser se eu mudar para u? Né? Você faz esse processo. E aqui você usa exatamente aquela mudança, né, de intervalo baseado agora na variável u. E você aplica o limite fundamental do cálculo. Isso você faz. Quando eu não tenho uma integral definida, ou seja, quando ela é indefinida, quando eu não tenho valor de intervalo para fazer a aplicação do teorema fundamental do cálculo, e você utiliza a técnica de mudança de variável, você tem que devolver essa mudança. Ou seja, eu encontrei ln de u, mas a minha função original, ela informa um x menos alfa aqui, ó, né? Ou seja, ela traz a variável x, então eu tenho que expressar essa integral ainda na forma de variável x, embora eu tenha utilizado um artifício de mudar a variável para fazer o processo de integração. A representação dessa integral, então, fica ln de u é o quê? U é x mais x menos alfa, né? Então, ln de x menos alfa mais a constante. Ó. Devolvi para a variável x aqui no finalzinho. Tá? Só é substituir o u pelo que o u representa em x. Tá? A estrutura que eu mudei. Mas isso aqui é só esse pedacinho aqui, ó, tá? Então, vamos usar ele como princípio para definir o resultado dessa integral toda. Certo? Então, vai aparecer aqui um A multiplicando, obviamente, né? Um Azão, e esse valor você já sabe quem é. Vai vir lá daquele processo de obtenção do valor de A que a gente fez lá no comecinho. Isso aqui é o resultado da integral de ln de, né, utilizando substituição, 1 sobre u, ln de u, mas o u vai ser representado por x menos alfa. Então, ln de x menos alfa, mais um valor b, ln da mesma estrutura, né? X menos beta, mais uma constante k, uma constante c, tanto faz aqui, tá? Então, observa que facilita, né? Esse cálculo, né, de polinômio, você só precisa definir, então, quem é A e quem é B, e a integral, o resultado dessa integral vai ser dado de modo quase direto. Né? De modo não, vai ser dado de modo direto. Né? Você vai ter esses valores e vai simplesmente representar isso na forma de ln da multiplicação ln de
parte das raízes do polinômio do denominador, tá? Ok? Então, definimos isso. Vamos fazer um exemplo aí para a gente trabalhar e vocês conseguirem enxergar isso tudo que eu acabei de comentar com vocês. O que está acontecendo aqui? Então, eu tenho uma integral de x mais 3. Deixa eu só fechar a janela aqui. Vou resolver trabalhar na hora da minha aula. Então, aqui, x mais 3, qual é o exemplo? X ao quadrado menos 3x mais 2 dx. Então eu quero fazer essa integral, senhores. Eu quero obter o resultado para essa integral aqui, certo? As duas condições têm que ser satisfeitas. Inicialmente, o grau do polinômio do numerador é menor que o grau do polinômio do denominador. Isso está satisfeito, né? O polinômio do denominador tem grau 2 e o polinômio do numerador tem grau 1. Então está satisfeita a condição. O grau do polinômio do numerador tem que ser menor que o grau do denominador. Não sei se eu falei o contrário, mas é isso. Tá? Esse tem que ter grau menor que esse. Está satisfeita essa condição. Reescrever o polinômio do denominador como sendo um polinômio, uma multiplicação baseada nas raízes desse polinômio. Aqui você pode usar o método que você quiser. Um polinômio do segundo grau, você pode usar a fórmula de Bhaskara, você pode usar soma e produto. Né? Nesse caso é um caso bem óbvio, né? Para soma e produto, né? Você pensar num número que somado, dois números que somados o resultado é 3 e multiplicado o resultado é 2, né? Só pode ser 1 e 2. Né? 1 e 2 a soma é 3 e na multiplicação 1 e 2 a multiplicação é 2. Tá? Então nem precisa fazer muito esforço aí para definir as raízes desse polinômio. E se você tiver dúvida em relação a soma e produto, né, você pensou em valores ali e ficou na dúvida, basta substituir esses valores. Se você substituir o 1, 1 ao quadrado é 1, então 1. A multiplicação aqui permanece 3, né, com 1, e aí fica então 1 mais 2, 3, menos 3, zerou. O 2 é 4, mais 2 é 6, e aqui o resultado também é, né, 3 vezes 2 é 6, só que é um 6 negativo, né? Então 6 positivo com esse 6 negativo também zera esse polinômio. Ou seja, são raízes, né? São as raízes. Então, já começando a nossa reescrita, isso ficaria definido dessa forma, certo? Menos 1, porque, e a gente trabalhou, observa que a gente trabalhou com 1 e com 2 positivo, tá? Os dois valores são positivos, então ele fica representado dessa forma, x menos a raiz, tá? Só esqueci a primeira parte, que a gente vai precisar fazer a igualdade, né? Então já modificando aqui, então isso é x menos 1, que multiplica x menos 2. Isso vai ser igual agora sim, né, essa modificação que eu quero fazer, que eu quero encontrar esse valor de A e de B, certo? Aqui então, resolvendo isso, eu vou ter um A multiplicando o x menos 2 e o B multiplicando o x menos 1. Tá? Aqui simplesmente eu estou fazendo x menos 1, certo? Aqui simplesmente eu estou fazendo essa adição, tá?
MMC entre esses dois valores e a multiplicação entre eles dois. Isso dividido por isso elimina esse e sobra esse para multiplicar o A, está representado aqui. Agora a divisão por esse vai eliminar o segundo e vai sobrar então o x menos 1 para multiplicar o B, certo? Dessa multiplicação, observa o que vai acontecer. O A vai multiplicar o x, vai ficar AX, consumo da tela. E o B vai multiplicar o x, vai ficar BX, correto? Então os dois têm coeficiente x, ou seja, a soma A mais B tem coeficiente x, correto? A mais BX. Agora a outra parte que eu não consigo colocar em evidência ninguém, então vai ser representado da forma como ele está. Né? A vezes menos 2 é menos 2A e B vezes menos 1 é menos B. Isso tudo dividido por x menos 1, que multiplica x menos 2. Correto? Aí aqui, da igualdade de polinômios, eu vou ter o quê? Eu vou ter que... Eu estou dizendo que isso é igual a isso, certo? Essa parte aqui é só o meio, né? Só o cálculo que eu usei para chegar nessa estrutura final aqui, certo? Então, da igualdade de polinômios, esse A mais B tem que ser igual a 1 e esse menos 2A menos B tem que ser igual a 3, tá? Porque no denominador eu já tenho a igualdade, ó, já são iguais no denominador. E aí então eu consigo montar o meu sisteminha de forma que A mais B é 1 e o menos 2A menos B é igual a 3, né? Isso tudo é igual a 3, certo? Eu consigo resolver esse sistema pela soma mesmo, né? Porque eu tenho um positivo e um negativo aqui e eu cancelo. Então, a operação de soma vai produzir o quê? Vai produzir um A menos 2, que vai ser igual a menos A menos 2A, né? A menos 2A, que é igual a menos A, e 1 mais 3 é 4. Então, A é igual a menos 4, certo? Se A é menos 4 e A mais B é igual a 1, então o B só pode ser igual a 5, certo? B é igual a 5 positivo. E aí a gente definiu, então, quem é A e quem é B, certo? Aí, ó, vou representar, então, a nossa integral dessa forma, menos 4 dividido por x menos a primeira raiz, mais 5 dividido por x menos 2, certo? Dx. É essa a integral que eu quero resolver. E essa integral é fácil de resolver, porque a gente já definiu que o resultado é o coeficiente A, né, o valor que eu calculei de Azão, então menos 4, multiplicando o ln da raiz, x menos 1, mais o outro coeficiente multiplicando o ln da segunda parte, né, mais uma constante c. Ok? Simples assim, senhores. Simples assim. Certo? A outra maneira, a maneira mais fácil ainda, né, que aqui a gente precisou definir esse monte de cálculo para chegar na igualdade de polinômios e definir quem é o valor de A e quem é o valor de B. Esse é o método convencional, é o método que vocês têm que entender, tá? O que está acontecendo, qual é o processo que a gente está aplicando aqui, tá? Você vai chegar e vai reescrever o polinômio na forma de valores de coeficiente, valores de numerador, né? A e B, e aí vão estabelecer uma igualdade entre os polinômios para montar esse sistema e definir quem é A e quem é B, certo? Isso a gente já fez. A outra maneira, que é a maneira mais simples, né, que o livro coloca, e praticamente é a maneira que ele utiliza para tudo,
vai ser o alfa m mais n dividido por alfa menos beta, né? E para essa situação aqui em específico, o que, que é? A nossa primeira raiz é 1, tá? Lembra só, essa primeira raiz é 1 positivo, tá? O sinal de negativo vem dessa estrutura de x menos a raiz, ok? Então aqui eu tenho 1 multiplicando o coeficiente m, que é 1 também. Então eu vou ficar com 1 nessa multiplicação, mais o n, que é 3, dividido por 1, a raiz, menos a segunda raiz. A segunda raiz, isso aqui, é da operação que vai ser feita entre as raízes, alfa menos beta. Né? A segunda raiz também é positiva, então fica representado dessa forma. Então é 4 menos 1, que é igual a menos 4. Tá? Como a gente havia calculado também pelo método de igualdade entre polinômios. Tá? B é igual a... Aqui você troca, né? Usa a raiz beta m mais n, dividido também pelo alfa menos beta, certo? Mas o sinal muda aqui. Então, b vai ser menos a primeira raiz, a segunda raiz, desculpa, é 2, multiplicada por 1 vai ser igual a 2 ainda. 3 é o valor do coeficiente constante, né, do termo independente, 1 menos 2, que são as duas raízes. Menos 2 mais 3 é 5, dividido por menos 1, e o resultado é um 5 positivo, como a gente havia calculado também para o valor de B, né? Então, senhores, vocês podem utilizar aí essas duas maneiras, né? Se tiverem dificuldade para aplicar o sistema, vocês vão ter que lembrar, né, dessa regrazinha, tanto para A quanto para B, e se você tiver dificuldade para lembrar da regra, você pode recorrer ao sistema, tá? Duas maneiras aí de calcular. Uma segunda situação que pode acontecer, e eu vou buscar um café para eu continuar, rapidinho. Pronto, voltei, ó. Demorou nem um segundo. A segunda situação que pode aparecer... Eita, que está quente. O que pode aparecer, né? Como a gente está tratando de uma equação do segundo grau, um polinômio de grau, equação do segundo grau, não, um polinômio de grau 2, né? No denominador, o que pode aparecer? Esse polinômio pode ter duas raízes, né? Duas raízes, situações lá, lembrando lá da equação do segundo grau quando a gente trabalha. Né? O que pode acontecer com esse denominador né, de grau 2 aí como polinômio, né? Eu consigo reescrever essas raízes, e essas raízes podem ser na forma de duas raízes reais diferentes, duas raízes reais iguais, ou eu posso não ter raiz real. Né? Obviamente que essa forma de trabalhar a gente vai utilizar, a gente só consegue expressar isso se for na forma de raiz real, né? A raiz complexa aqui não entra nesse cálculo de integral nesse momento, tá? Então só raiz real. Então as situações são reais, duas raízes reais e diferentes, que é essa situação, né, em que eu vou expressar na forma de alfa e beta as raízes, ou eu posso ter duas raízes reais iguais, ou seja, eu posso ter no denominador um polinômio que se apresente, né, x menos alfa, que multiplica x menos alfa, certo? Ou simplesmente, né, x menos alfa ao quadrado, né, indicando que essa raiz aí aparece, né, como raiz dupla para o polinômio do denominador, certo? Quando isso acontecer, é preferível que você empregue a integral por substituição. Porque olha o que vai acontecer aqui.
Tu vai ter um polinômio p de x, certo? Dividido por x menos alfa ao quadrado dx. Se você usa a substituição, você chama o de x menos alfa, né? A tua modificação vai se dar na forma de um polinômio agora. E aí tem que lembrar de fazer a modificação para a variável u, tá? Teu polinômio agora não é mais p de x, é p de u dividido por u ao quadrado. Observa que ele fica isolado no denominador, né? Ele fica isolado no denominador esse u ao quadrado. E aqui, d de u. Não tem adição, não tem nada, tá só o u no denominador, certo? E aí você consegue esse polinômio p de u, se ele for da forma, né, se você pensar, por exemplo, né, fez a substituição lá, apareceu 1 ao quadrado mais u mais um valor c, sei lá, né, um valor de constante aqui, só para representar esse polinômio, dividido por u ao quadrado. O que você consegue fazer aqui? Você consegue aplicar as divisões, né? Você pode representar isso aqui como sendo u ao quadrado dividido por u, que é igual a 1. U dividido por u ao quadrado vai ser 1 sobre u, e u, a constante, dividido por u ao quadrado. Ora, isso aqui você consegue integrar, né, como sendo potência, de modo bem tranquilo, tá? Então, é preferível que você use o método da substituição quando aparecer uma raiz dupla lá no, no denominador, tá? Vamos ver um exemplo envolvendo essa situação. E aqui já tem uma outra questão. Com esse exemplo mesmo, a gente já vai fazer uma outra situação que nem precisa, né? Tá. Aí vamos lá. Nesse caso, ó, não faz muita diferença. Não faz diferença nenhuma, na verdade, aquela regra do polinômio ter grau menor que o grau do denominador. Que observa o que vai acontecer aqui, ó. Então, usando o método da substituição, eu vou chamar de x menos 1 de u, né? E definir o du como sendo a derivada disso multiplicada pelo dx, né? Derivada de x é igual a 1 e a derivada de 1 é 0, de menos 1 é 0, né? Então, du é igual a dx, eu posso fazer a troca de modo direto. Só que o u vai ser o quê? O x, né, vai ser o quê? Fazendo a mudança, então, o u mais 1 vai ser igual a x, né? Para fazer essa troca aqui, ó. Tá? Lá lembra do polinômio p de u que eu faço a mudança. Então, eu tenho, na verdade, a integral de u mais 1 elevado ao cubo mais 2 dividido por u ao quadrado du, certo? É esse polinômio que eu quero desenvolver. Aqui eu tenho um cubo da soma. O cubo da soma é u ao cubo mais 3 vezes u ao quadrado mais 3u mais 1. É isso.
Depois só confirmem e façam essa multiplicação, ver se é isso mesmo, tá? Porque a minha cabeça às vezes falha para cubo da soma. Pelo menos duas partes, o quadrado da soma você sabe, né? U ao quadrado mais 2 vezes U mais 1. Aí tem que multiplicar mais uma vez, né? Porque aqui você vai ter um U ao quadrado, e esse U ao quadrado aqui, né, vai aparecer 3, e 3U vem de onde? Quando você multiplicar 3 com esse e esse com esse. 3. Mais 1 que não vai. Tá correto. Mais 2, né? E aí já vou colocar 3 aqui, né? 1 mais 2, 3. Tá? Isso tudo dividido por U ao quadrado. Deu. Certo? Aí essa integral vai se tornar o quê? Acabei fazendo aqui no meio. Vou colocar aqui no cantinho. Essa integral vai ser o quê? Está aparecendo. U ao cubo dividido por U ao quadrado é U, certo? Mais 3 que multiplica U ao quadrado dividido por U ao quadrado é igual a 1. Mais 3 dividido por U dividido por U ao quadrado é 1 sobre U. Mais 3 sobre U ao quadrado. Deu U, ok? E aqui, então, eu só preciso resolver essa integral. Resolver não, aplicar, né, o método de integração das potências. Aqui eu vou ter U ao quadrado sobre 2, mais 3U, mais... Aqui eu tenho o 3, que multiplica 1 sobre U, que vai ser, então, 3 ln de U, mais... Aqui eu preciso... vai subtrair um expoente, vai ficar negativo, então menos 3 sobre U. E é isso. E aí eu só preciso fazer a volta. Vou usar esse espaço aqui para representar a devolução para a variável x, né? Porque o que eu tenho? O U é igual a x mais 1, então eu tenho que o x menos 1, desculpa, x menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes x menos 1, mais 3 vezes o ln de x menos 1, menos 3 sobre x menos 1, mais uma constante c. Certo? Esse é o resultado para essa integral. Tá? Observa que aqui já foi expressado na forma de raiz dupla, né? Mas você poderia, por exemplo, ter aqui essa expressão, ó, o x ao quadrado menos 2x mais 1, por exemplo, tá? Poderia aparecer isso aqui, ó. E aí você tinha que encontrar as raízes e verificar, né? E quando você encontrasse, encontrar o 1 como raiz dupla, né? E aí escrever dessa forma. Escrevendo dessa forma, você usa o método da substituição e não a questão envolvendo as substituições por azão, bezão, tá? Uma outra situação que a gente tem que tratar é justamente aquela relacionada com os polinômios que se apresentam na forma, né, se apresentam no denominador com grau maior que o denominador. Observe que a gente, para empregar o método que a gente está tratando aqui, de escrever o resultado como sendo o ln das raízes, né, A multiplicando o ln da raiz de x menos a raiz mais o B multiplicando o ln de x menos a segunda raiz, eu preciso ter essa regra, né, de grau do numerador, grau do polinômio do numerador menor que o grau do polinômio do denominador. Quando isso não aconteceu, eu faço uma divisão, pura e simplesmente. Por exemplo,
o que vai acontecer aqui? Eu estou tratando de um polinômio, p de x, e esse polinômio p de x, ele tem grau maior que o polinômio do denominador, certo? Quando isso acontece, eu consigo fazer essa divisão. Eu consigo pegar o polinômio q de x e dividir pelo polinômio p de x e consigo dividir pelo polinômio q de x, certo? q de x não, aqui é o divisor, né? Então d de x, polinômio divisor. E aí eu obtenho um polinômio q de x, que é o resultado, né? Na maioria das vezes isso vai ser um valor constante, ou seja, vai ser um polinômio de grau de valor só constante, né? Não tem a variável x, ou seja, o grau zero para esse polinômio. E vai sobrar um resto aqui, na maioria das vezes, tá? Sobra resto, certo? E é justamente essa representação que vai vir para integral. Porque o que a gente tem? A gente tem o polinômio p de x, nesse caso, nessa situação. O polinômio divisor é o polinômio que se apresenta na forma de multiplicação das raízes, né? Alfa e beta. E aqui a gente está tratando de duas raízes reais diferentes, distintas. Tá? Quando a gente fizer essa representação, a gente vai ficar com o quê? Com um polinômio, que é de x, integral desse polinômio, mais o resto dividido pelo divisor. Observa que a estrutura de resto dividido pelo divisor me dá aquela situação inicial lá. Porque o que acontece? Quando eu tenho um resto, significa que eu não posso mais dividir isso por isso. Ou seja, o grau desse polinômio se tornou menor que o grau desse polinômio. Certo? E aí eu mantenho, então, essa estrutura. Gente, não é certo fazer um R mais. O polinômio d de x está escrito dessa forma, né? Certo? E aí eu tenho aquela situação. O grau do numerador é menor que o grau do polinômio divisor, ou seja, do denominador. Esse q de x é um polinômio que vai se apresentar sem a divisão, porque eu já fiz a divisão, né? Eu já fiz a divisão do p de x por d de x, obtive um q de x mais o resto. A representação do resto fica representada pela divisão, né? Mas o q de x fica isolado na forma de variável, né? Que vai se apresentar na forma de funções potência, né? Um x ao quadrado mais 3, por exemplo. Isso é fácil de integrar e a gente vai aplicar então aqui para esse finalzinho aquela regra que a gente acabou de ver, né? Que é a regra que a gente está aplicando para fazer essas integrações, certo? Esse polinômio é um polinômio fácil de integrar na forma de potência, certo? Então vamos aplicar essa situação aqui, né? Toda vez que isso acontecer, você precisa fazer a divisão. Então, x ao quadrado menos mais 2, dividido por x ao quadrado menos 3x. Vou pegar o mesmo polinômio para facilitar os nossos cálculos de raízes, só para a gente exemplificar a situação. Mas o que acontece? O grau não é maior no numerador, mas também é a situação em que ele não é menor. Então é igual, né? Tem dois polinômios de mesmo grau. Eu preciso executar a divisão também, tá? Eu preciso fazer a divisão. Então vamos lá, vamos dividir o polinômio x ao quadrado mais 0x, e aqui eu preciso colocar o polinômio na forma completa para fazer essa divisão, dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2. Observa que nessa divisão inicial eu preciso do polinômio sem aquela multiplicação de raízes, porque a divisão de polinômios envolve a divisão termo a termo, né? Então aqui
o primeiro passo é dividir sempre o primeiro termo pelo primeiro termo. Então, x² dividido por x² é igual a 1. Esse 1 vai ser o resultado para multiplicar todos os membros aqui do polinômio divisor. Então, 2 vezes 2 é 2, ou 1 vezes 2 é 2. Como ele vem sempre subtraindo, eu vou mudando o sinal toda vez, ó, tá? Menos 2. 1 vezes menos 3x é menos 3x. E aí ele vem negativo, né? Fica positivo. 1 vezes x² é x² menos x² para fazer a subtração, né? Aqui dá 0, aqui sobra 3x e aqui dá 0 também, tá? Então, o resultado dessa divisão é o quê? Vai fazer o polinômio Q de x é um polinômio constante, né? 1 mais o resto é 3x dividido por x² menos 3x mais 2 dx. Tá? Então é isso que a gente vai integrar agora, senhores. Esse polinômio a gente já sabe quem são as raízes dele, a gente fez inclusive no exemplo anterior, então a gente tem 1 mais 3x dividido por x menos 1, que multiplica x menos 2, correto? Dx. Precisamos definir, então, os valores de A e os valores de B. O A é igual à multiplicação da primeira raiz, que é 1, vezes o valor da segunda raiz não, vezes o coeficiente m, que é 3 nesse caso, mais o coeficiente n, que não aparece para esse polinômio, então vai ser 0, dividido pela subtração das raízes, 1 menos 2. E é sempre nessa ordem, tá? A primeira raiz que você definir, que isso vai te dar o valor de Azão e Bzão, tá? Essa ordem aí. Eu poderia trocar essa ordem de raiz? Pode. Só que aí quando você fizer a representação aqui, você vai encontrar, né? O que eu ia falar? Você pode fazer a troca, tá? Quem é que vem primeiro, né? Não tem uma relação de quem é a primeira raiz e quem é a segunda raiz. Você só tem que observar essa situação aqui. Para calcular o A, é o alfa, é a primeira raiz dividido por essa estrutura aqui, ó. Primeiro vem a primeira raiz aqui, ó, tá? E depois o resultado é o resultado da segunda raiz, certo? Né? Definiu isso aqui como sendo a primeira raiz, então vai manter aqui e aqui, tá? Manter essa estrutura aqui e aqui. E a segunda raiz fica sempre subtraída. Esse é o único cuidado que você tem que ter aqui em relação a isso. Né? Se você colocar o 2, né, aqui, a diferença que você vai estar calculando inicialmente você vai ter, né, se você coloca o 2 como sendo a primeira raiz e 1 como sendo a segunda raiz, você vai ter só a inversão do valor, né? A ln mais b, né? Se você fizer essa troca, você vai ter aqui um b, né? Comparando com quem fez isso, com quem fez essa primeira situação, você vai ter só isso trocado, tá? Você só teria essa única mudança, mas na soma aqui também não tem, ela é comutativa, né? Então, a soma de A mais ln, de ALN mais BLN é a mesma coisa que BLN mais ALN, tá? Não tem problema nenhum.
Então, só esse detalhe. Mas o detalhe que você tem que perceber é que se você definiu a primeira raiz como sendo o valor de alfa, ele vai aparecer aqui subtraindo nessa ordem. E essa ordem aqui é importante por causa desse sinal de subtração aqui, que tem que ser feito. Aí, em uma situação pode aparecer positivo e outro pode aparecer negativo. Mas continuando, então eu tenho 3 dividido por menos 1, o resultado é menos 3. Esse é o valor de A. O valor de B vai ser o quê? Menos a segunda raiz é 2, multiplicado por 3, que é o coeficiente, né, de x, m, mais o zero, que é o termo independente, que não aparece, dividido também por 1 menos 2, certo? O B vai ser então 6 dividido por menos 1, ou seja, menos 6 dividido por menos 1, o resultado é 6. A situação que eu falava para vocês de trocar as raízes, de escrever x menos 2 vezes x menos 1, é justamente essa situação. Ó. O A para essa situação aqui, ó, 2 vezes 3 mais 0, dividido por 1 menos 2. O resultado vai ser 6 dividido por menos 1, e eu vou ter um 6 negativo. Peraí. Eu fiz confusão. Aqui. A confusão está justamente no denominador. Eu chamei a primeira raiz e aí não mantive isso aqui, ó. Então tem que manter. 2 menos 1, certo? Aí 6 dividido por 1, que é igual a 6, né? Você encontra um dos valores 6. Só que, como você inverteu as raízes lá, em vez de você calcular o B, você encontrou esse valor 6 para o A, certo? E agora você deve encontrar o menos 3 para o valor B, né? Que é justamente isso, ó. Então, é menos... agora mudou, né? A segunda raiz é 1, que multiplica 3 mais 0, dividido também por 2 menos 1, certo? E aí o resultado é 3 negativo, né? Dividido por 1, que é menos 3, tá? Os dois valores. Só vai encontrar invertida a ordem, mas como é uma soma, né? ln mais ln, não vai ter diferença nenhuma. Tá, então vou apagar isso aqui. Vou manter essa primeira ordem ali, menos 3 e 6, né, como sendo os valores para eu fazer a integração. E eu vou fazer isso aonde? Lá em cima. Eu vou apagar essa divisão de polinômios, né? Vocês já sabem fazer, aprenderam tudo em... Já tiveram álgebra não, né? Mas... Integral, né? Integral de 1 mais, já modifiquei o polinômio. Agora é menos 3 sobre x menos 1, e isso aqui tem que manter também, tá? O a sobre a primeira raiz que eu defini, tá? A primeira raiz que foi definida foi x menos 1, então mantém o a sendo dividido por ela. Mais 6 dividido pela x menos a segunda raiz, certo? Dx. O resultado para isso, integral de 1 é x, integral para essa estrutura toda é 3 ln de x menos 1, mais 6 ln de x menos 2, mais a constante c. Simples assim, senhores. Simples assim. Ok? Então, as duas situações. Apareceu o grau no numerador maior que o denominador, faz a divisão. E aí você vai aplicar essa estrutura de integral em que eu vou ter que calcular o valor de A e B para o resto dessa divisão. Tá? Para o resto dessa divisão.
E observa que essa divisão ela se mantém para essa segunda parte, ó, porque eu represento o resto dividindo o polinômio divisor, né? Dividindo. O resto sendo dividido pelo polinômio divisor. Eu mantenho o resto, né? Essa representação de resto ainda dividida. Ela não pode acontecer. Essa divisão aqui não dá para fazer. Não consigo dividir 3x por x pelo polinômio x ao quadrado menos 3x mais 2. Certo? E aí, então, eu emprego a integral aqui. Aí eu vou integrar, né? Só que eu preciso definir valor de a e b para substituir essa função toda. Certo? Para substituir e eu aplicar essa integral, o resultado, né? Já aplicar esse cálculo de integral aqui, que é um cálculo simples para a gente. Certo? A situação envolvendo um polinômio que tem raiz dupla, né? Eu nem preciso verificar essa situação de grau de numerador ser maior ser menor que o grau do denominador, né? O grau do numerador menor que o grau do denominador. Não precisa, porque eu vou empregar o método da substituição, né? Já que ela tem raiz dupla, então eu substituo tudo aquilo ali de x menos a raiz elevado ao quadrado por, né? Na verdade eu pego só a estrutura de x menos alfa, substituo por u. E aí eu fico com u elevado ao quadrado. E não esqueço de fazer a modificação no polinômio do numerador, né? Trocando a variável x pela variável u. E aí depois você consegue fazer as divisões simples, né? Termo a termo, e resolver essa integral de modo bem tranquilo aí, certo? O que vai acontecer agora? Vamos trabalhar com raiz tripla, tá? Vamos trabalhar com polinômios envolvendo raízes triplas. Ou seja, polinômios do denominador se apresentando aí com grau 3. Tá? No denominador, polinômio de grau 3. E aí a gente vai escrever um polinômio então p de x, certo? E ele vai ser dividido por um polinômio x menos alfa, que multiplica x menos beta, vezes um polinômio x menos gama. Dx. E basicamente é a mesma situação, só que aqui, ó, a gente tem um elemento a mais, né? Que como eu tenho um polinômio de grau 3, aquela regra de poder fazer, né, essa divisão vai se aplicar aqui. Vai se aplicar agora, né, aumentam um grau aqui no polinômio do numerador, né? Esse aqui é grau 3. Aqui pode ser um polinômio de grau 2, então um polinômio do tipo mx ao quadrado mais nx mais um valor c, que é o nosso termo independente, dividido agora por x menos alfa, que multiplica x menos beta, que multiplica x menos gama. Isso vai ser igual àquela mesma estrutura se mantém. A dividido por x menos alfa mais b dividido por x menos beta mais czão. E eu vou colocar esse c aqui como sendo um valor p, só para não confundir com esse outro c, que é praticamente igual meu C maiúsculo com meu C minúsculo. Tá? Pela igualdade de polinômios aqui é um pouquinho mais complicado, mas vocês conseguem resolver também. Porque observa o que vai acontecer aqui. Ó.
Quando você fizer o MMC, é toda essa estrutura aqui, ó. Mas acaba que você tem, né, quando fizer a divisão, né, dividiu lá isso aqui por uma parte dessa, vai sobrar 2. E ainda tem o que? Um polinômio de grau 2 aqui como sendo multiplicado por A, né? E aí vai ter a mesma estrutura aqui no polinômio B, um polinômio de grau 2, né, agora com alfa e com gama, e no caso do C, tu vai ter alfa e beta multiplicando aqui o valor C, tá? E é por isso que a gente vai empregar uma situação um tanto mais simples para resolver isso aqui, tá? Fugir desse trabalho todo que a gente vai ter aqui com o sistema, porque não é um sistema tão simples de resolver, né? Você vai ter que fazer essas multiplicações, obter polinômios de grau 2 dessas multiplicações, né, 3 vezes aqui, né? E aí definir as equações, né? Mas tem uma maneira mais tranquila de você resolver isso. Você vai trabalhar com essa estrutura aqui, ó, mx ao quadrado mais nx mais p m, n e p são valores de constante que vão aparecer lá no teu polinômio, tá? Sem problema. Isso lá no polinômio do numerador aqui, tá? E aí você pode trabalhar parte a parte aqui, considerando o a multiplicado por x menos... Quando você fizer a divisão, vai sobrar isso aqui, né? X alfa menos beta, que multiplica x menos gama. E aí você vai considerar, para o cálculo do A, você vai considerar exatamente o valor da raiz. O valor dessa raiz alfa, né? O valor da raiz A, da raiz alfa, né? Você vai considerar para substituir aqui, ó, na variável x. Tanto aqui quanto aqui, né? Aqui e aqui. Substituindo essa raiz, você encontra o valor de A, tá? E aí faz a mesma coisa, a mesma repetição, x ao quadrado mais nx mais p, e aí você tem então o beta, multiplicação do x menos o alfa, que multiplica o x menos o gama, e aí você usa para determinar o valor do bzão, o valor da raiz beta, substituindo a raiz beta nos valores de x que aparecem aqui. O valor c é a mesma situação, né? Mais nx mais p vai ser igual a c que multiplica. Agora elimina esse, fica com x menos alfa que multiplica x menos beta, né? E o valor de gama vai ser o valor que vai ser usado para substituir no x, tanto aqui quanto aqui, e você vai encontrar o valor c, tá? Com essa estrutura aí você simplifica os cálculos e encontra o valor das variáveis a, b e c, e com isso fica fácil você definir também a integral, certo? Então vamos trabalhar um exemplo aí. Vamos trabalhar. Desculpa. Eita, que o café ficou frio. Vamos pegar o exemplo que a gente já pega um polinômio aí com grau 4, só para a gente fazer aquela divisão mais uma vez, né? Tem mais um trabalhinho aí de fazer uma divisão para quem tem dificuldade de fazer divisão com polinômios, tá? Menos 2x dx. E aqui observa que ele não foi dado na forma de multiplicação das raízes, e a gente vai ter que definir isso também. Então vamos lá. O primeiro passo é, para aplicar aquela estrutura, sempre eu tenho que ter uma raiz, né? Um polinômio, uma raiz. De onde que veio essa raiz?
tem que ter um polinômio com grau menor no numerador que o grau do denominador. Nesse caso, eu não tenho isso. Aqui o numerador tem grau 4, o denominador tem grau 3. Então, eu tenho que fazer a divisão para fazer essa representação. Acho que cabe aqui. Será? Vamos fazer aqui. X à quarta mais 2x. Opa! Tem que colocar o polinômio na forma completa. Então, 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 2x mais 1. E não vai caber. Será? X ao cubo cabendo. Vai ficar muito emboladinho. Vamos colocar mais aqui, porque esse precisa também estar na forma completa, tá? X ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 0, né? Só para representar o zero aqui, porque ele precisa aparecer para fazer a subtração lá na parte envolvendo o denominador, né? Quando eu fizer a multiplicação, ele tem que aparecer. Tá, vamos ver. X à quarta dividido por x ao cubo é igual a x, certo? Então já sabe que teu polinômio vai ser... O quociente é um polinômio de grau x. Ok? E aí você vai lá. X vezes 0. Acho que esse zero nem precisa aparecer. Tá, deixa eu multiplicar essa estrutura aqui para ver o que acontece. X, aqui vai ficar o x à quarta, né? X ao quadrado menos, né, multiplicando fica menos x ao cubo, então ele vem mais x ao cubo. X vezes menos 2x vai ficar x menos x ao quadrado, negativo, né, menos 2x, negativo, e vem mais 2x ao quadrado. E para o x vezes 0 é 0x, que vem então somar, é negativo, vem subtrair, né? Positivo vem subtrair. 0x que não vai influenciar no resultado, né, na verdade. E aí sobrou um lá que ainda não foi operado. Aí vem dá 0. Aqui é 0x ao cubo mais x ao cubo é x ao cubo, né? Não alterou essa soma. Aqui é a mesma situação, 2x ao quadrado mais 2x, e agora acrescenta o 1 ali para fazer a operação, certo? Aí vem de novo, né? X ao cubo dividido por x ao cubo é 1, positivo, então mais 1. Aí as multiplicações, né? Isso com isso, né? Dá x ao cubo, e ele vem negativo para subtrair. Aqui fica um x ao quadrado positivo, é negativo, e ele vem positivo. Aqui fica um negativo e ele vem... Aqui é um 2x, né? 2x mais 1. Cadê? Onde eu parei aqui, né? Ele é negativo, então vem positivo. E 0, que vai... né? Tanto positivo quanto negativo não vai fazer diferença o sinal, mas vamos manter a ordem. Aqui dá 0,
aqui vai ser 3x ao quadrado, e aqui vai ser 4x mais 1, certo? Então essa é a estrutura que você vai fazer a integração. Ou seja, você vai integrar o polinômio x mais 1, né? Observa que isso aqui é o quociente da divisão, é a divisão que deu exata, mais o resto. O resto é 3x ao quadrado, aqui já tem grau 2 e aqui tem grau 3, então você não consegue mais fazer a divisão. Isso tudo dividido por 1x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 0. dx mais 0 não, né? Mas... esse 0 eu coloquei lá para... mas ele não aparece aqui não, só para representação. Então é isso que a gente vai integrar agora, né? Observa que a gente fez a divisão de polinômios simplesmente porque o grau no numerador é maior que o grau do denominador. Certo? Fizemos a divisão e o processo seguinte agora é fazer aquelas equaçõezinhas, né? Ou, antes de tudo, quem são as raízes, né, para esse polinômio? Observe que todos eles têm uma variável, eles têm a variável x. Então, uma das raízes é 0. Né? 0, 0, 0. Substituir 0 aí, 0 é tudo, né? Então, 0 é uma das raízes. Ou seja, e aí você pode pensar também, né, em uma maneira de resolver quando o polinômio tem todas as variáveis, né, se ele é de grau 3, ele tem todas as variáveis, você pode pensar em colocar o x em evidência e reescrever o polinômio para obter um polinômio de grau 2. Aí aqui fica menos x menos... menos 2. Pensei um monte, gente. Pela soma e produto, né, você pode aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver isso aqui se você tiver dificuldade para obter esse resultado. Soma e produto, números somados, né, o resultado vai ser igual a 1, e essa multiplicação, né, ou seja, as raízes, né, somadas, a raiz A mais a raiz B tem que ser igual a 1, e a raiz A vezes a raiz B tem que ser igual a menos 2, né? Menos 2. Aqui, ó, os únicos valores que podem aparecer soma e produto. Né? A soma, para ser negativo, um dos dois tem que ser negativos, né? Para esse 2 aparecer aqui, um dos dois tem que ser negativo, uma das raízes tem que ser negativa. Como eu tenho uma soma, é óbvio que o maior termo tem que ser positivo, né? Ou seja, e aí os valores, né? Para você ter essa multiplicação também, né? Para você ter esse resultado de multiplicação, você pode pensar que em A e B, para produzir 2, os únicos valores positivos nessa multiplicação, valores inteiros, né? É 1 e 2, né? 1 e 2 que vai produzir o 2. Como ele é negativo, um desses dois tem que ser resultado negativo, certo? Isso para multiplicação, né? Como é soma e está produzindo um resultado positivo, significa que eu fiz, né, e eles têm sinais opostos, então subtrai e conserva o sinal do número maior. Um número maior tem que ser, então, um termo positivo. Ou seja, o 2 é positivo e o 1 é negativo para essa raiz aí. Ok? Então, reescrevendo isso,
na forma de multiplicação de raízes, o nosso novo polinômio, eu vou fazer ele aqui, tá? É x mais 1, que é o resultado da divisão que eu consegui fazer e produzir um resultado exato. 3x ao quadrado mais 4x mais 1, que é o nosso resto de polinômio, dividido pela expressão nas raízes x menos 0, e aí esse x menos 0 pode ser só o x, tá? Que multiplica x menos 1, então x mais 1, vezes x menos 2, que o 2 é uma raiz positiva, certo? Mudei isso aqui para isso aqui. E agora calculando então o valor de A. Lembra da expressão toda para calcular A? A vai ser a substituição da raiz associada a A. Porque o que acontece? Ó? Essa situação aqui, ó, vai ser reescrita. Vou até colocar aqui. Ó. Então, isso vai ser a integral de x mais 1, A sobre x, ou x menos 0, eu vou representar aqui só para a gente ter aquela ideia de multiplicação, a ideia de x menos a raiz, o valor bzão, x menos x mais, a segunda raiz no caso, porque a raiz é negativa, mais czão dividido por x menos 2, certo? E aí, a situação lá, o A vai ser calculado substituindo a sua raiz, né? A raiz dele, o zero, né? No polinômio todo e nessas partes que sobraram sem a raiz. Ou seja, então eu vou ter essa expressão aqui, ó. 3x ao quadrado mais 4x mais menos 1 igual a A, que vai multiplicar o x mais 1, que multiplica o x menos 2. Então eu vou substituir a raiz que está associado ao A, que é 0, nisso aqui tudo, e obter um resultado. Então vai ser 3 vezes 0, e aqui eu esqueci do menos 1. 3 vezes 0, 0, 4 vezes 0 é 0, cadê? Deixa eu só conferir se esse sinal é de menos e agora ou é de mais, que eu acabei trocando aqui, e é de mais. Pronto. Então aqui é mais 1, certo? E não menos 1, como eu havia colocado ali. Então eu vou substituir 0 onde tem x para essa expressão toda. 0 dá 0, aqui no 4 também dá 0, sobra 1. Então 1 vai ser igual a 1, que vai multiplicar, né? Vai dar 0, 1 menos, 0 mais 1 é 1, e 0 menos 2 é menos 2, certo? Então ficou o quê? Ficou 1 que multiplica menos 2. Menos 2 vezes A, ou seja, menos 2A. E o A vai ser igual, então, a passa dividindo, né? Então fica negativo. Menos 1 sobre 2. Esse é o valor de A, certo? Vou colocar aqui, já substituindo aqui, ó, tá? Menos 1 sobre 2. Esse é o nosso A, certo? O B vai ser calculado da mesma forma, né? O B vai ser 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a B, que multiplica. Exclui esse e faz a multiplicação, né? Ou seja, e aqui eu posso só representar o x, que vai multiplicar x menos 2. Qual que é a raiz que está associada ao B? A raiz 1. Então, a substituição de 1, menos 1, e aqui é o detalhe do sinal, né? A raiz é negativa, então menos 1. Substituindo menos 1 aqui, o resultado fica 3. Aqui o menos 1 vai dar menos 4 mais 1. Essa operação toda, né? 3 mais 1 é 4, menos 4 é 0. Então, tudo isso é igual a 0. Que multiplica B menos 1 menos
1 menos 2. Né? O resultado disso aqui é menos 3 vezes menos 1 dá menos 3, dividido por 0 é 0. Então, B é igual a 0. B é 0. Se o B é 0, significa que essa parte aqui toda morreu pra gente. Tá? Não tem. Mas vamos deixar representado aí. Tá? Agora, o C vai ser o quê? 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a C, que é x, né? Lembra que aqui eu não estou representando x menos 0, tá? Porque isso aqui não vai fazer diferença. Estou colocando só o x, que é a parte que vai sobrar, né? Então, 3x que multiplica x mais 1, tá? Qual que é a raiz que está associada ao C? O 2 positivo. Então, 3 vezes 2 ao quadrado é 4, que vai dar 12, né? Mais 4 vezes 2 é 8, mais 1. Isso aqui é igual a 12 mais 8 é 12 mais 8, 20, 21, né? Vou fazer a soma, vou pensar em outra coisa. Aqui, 2 mais 1, né? 3 vezes 2, 6. Então, 6 é o valor de C, 21 sobre 6. Tá? Ou seja, 21 sobre 6 positivo, né? 21 sobre 6 positivo. 21 sobre 6, o A igual a menos meio e o C igual a 0. Certo? Aí, ó, o que a gente faz agora? A gente já tem, então, os coeficientes, só precisa integrar, né? Essa parte, como eu falei para vocês, 0 dividido vai sumir, né? Porque não faz sentido. E aí, então, eu vou aproximar aqui 26, não, 21, né? 21 sobre 6 sobre x menos 2 dx, certo? E aí vou fazer a integral. Integral de x é x ao quadrado sobre 2, mais integral de 1 é x. Isso aqui é a integral, então, de menos 1 sobre 2 ln. Aqui eu coloquei x menos 0, mas é só o x, né? Então é ln de x, mais 21 sobre 6 ln de x menos 2, mais a constante c. Ok, senhores? Então, esse é o resultado aí da nossa integral, tá? E a gente, então, vai encerrar por aqui. Tem mais uma situação que eu quero trabalhar antes de a gente encerrar, que é... Tá, a gente está tratando de polinômios, né? Todos os casos em que esses polinômios eles apresentam, eu consigo reescrever ele na forma de multiplicação das suas raízes, né? Seja ele do segundo grau, polinômio denominador, ou seja um polinômio de grau 3 agora, como a gente já viu, certo? E nessa situação,
em que eu não consigo reescrever, eu vou ter que fazer uma complementação de quadrados, que é o caso que a gente vai ver agora. Quando você tiver, por exemplo, uma situação em que você não consegue reduzir, não consegue reescrever o denominador com uma multiplicação de suas raízes, você vai ter que... Por exemplo, aqui eu tenho um polinômio, né? E esse polinômio, ele não tem raiz real, né? Você pensar num número que dois números que somados o resultado é 2, e quando você multiplicar esses dois números, o resultado também é 2, né? Então isso aqui provavelmente é um resultado que tem raiz complexa, né? Então você não consegue reduzir esse polinômio, né, para fazer a multiplicação das suas raízes. Mas que você consegue pensar aqui, se esse resultado aqui, se esse 2 aqui, ó, se esse 2 fosse 1, eu conseguia, né? X ao quadrado mais 2x mais 1, por exemplo. O que é isso? Isso é o quadrado da soma de x mais 1 elevado ao quadrado, certo? E aí, se você reescrever isso aqui dessa forma, então, né, esse 2 como sendo 1 mais 1, você tem a representação dessa maneira, ok? Você vai ter que pensar nessa modificação aqui para o denominador. Então, a integral que você tem que resolver é 2x mais 1 dividido por x ao quadrado mais 1. 2x mais 1 elevado ao quadrado mais 1 dx. Aí aqui você vai aplicar, em vez de aplicar aquele método todo, você aplica a integral por substituição, tá? Substitui isso aqui como sendo u e faz as modificações necessárias para você resolver essa integral, ok? Então, era isso que a gente tinha que tratar em relação aos métodos de integração, tá? Eu abordei principalmente os métodos mais importantes, tem mais coisa aqui, obviamente, né, que a gente não vai conseguir ver para esse volume de cálculo 1, tá? Mas o básico, o essencial que vocês precisam são esses métodos aí que resolvem aí 70%, 80% de todos os problemas envolvendo integração. Ok? Então, é isso. A aula de hoje finaliza aqui, senhores. E a nossa programação. Ainda hoje eu vou disponibilizar a lista de exercícios e a aula de hoje, né? A lista de exercícios, então, fica até a segunda-feira de manhã disponível para que vocês me entreguem, tá? Se possível, entregue no domingo, que na segunda-feira eu já consigo fazer a correção disso e vou lançando no portal, tá? Segunda-feira de manhã é o máximo de tempo que eu vou poder esperar aí para essa última lista. Se você tiver dificuldade em entregar no domingo, me manda uma mensagem. Professor, eu não vou poder entregar no domingo, eu vou entregar na segunda, mas me avisa que você vai entregar só na segunda, que aí eu espero você mandar essa lista para que eu lance, né, a nota, tá? Porque se a lista não tiver entregue até segunda, então eu vou considerar a nota de você como sendo a primeira lista e a nota da prova só. Tá? E se você não me avisar, isso eu vou acabar lançando. Apenas essas duas notas, tá ok? Então, combinado dessa forma e a gente vai se falando, ok? Na sexta-feira, então, nossa última avaliação da disciplina, tá? Essa avaliação é sobre integral definida, que é aquela primeira parte que a gente viu, né? Primitivação de funções, né, mais elementares.
a aplicação do teorema fundamental do cálculo, ou seja, as integrais definidas, a parte de aplicação de cálculo de área, de figuras geométricas, a relação aí entre áreas, né, entre essas figuras, e essas técnicas mais que a gente tratou aqui de técnicas de integração, que é a segunda parte da unidade. Tá ok? Então, senhores, grande abraço a todos. Espero que a gente tenha conseguido trabalhar de forma eficiente aí no cálculo 2. Eu sei que não é o ideal, né? Mas trabalhar de forma remota, né? Trabalhar nesse formato não é o ideal para a gente trabalhar uma disciplina de 75 horas e uma disciplina eminentemente que apresenta situações complexas envolvendo cálculos, né? Não tão elementares assim, mas a gente precisou então, né, se adaptar a esse formato, e eu tentei, né, da forma mais sucinta possível transmitir os conhecimentos aí de cálculo que a disciplina exige, tá? Então, é isso, né? A gente encerra aqui essa última aula, e a nossa programação aí envolve aí mais duas atividades, né? A avaliação e a avaliação final da disciplina para aqueles que não forem aprovados direto, tá? Então, senhores, grande abraço a todos. Um ótimo estudo aí, né, nessa reta final, nesse finalzinho de período, e vamos para aprovação, né? Aprovação de todos vocês, que é o desejado. Grande abraço a todos, até as nossas próximas conversas aí.